Aleluia, Jesus. Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como a corrente do sul. E os que semeiam com lágrima cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E você diga amém. Eu quero deixar uma palavra para mim orar com você no final do culto, baseada nesse texto. Esse é o texto do cativeiro. A nação de Israel é uma nação pequena, situada no centro do globo da terra. Se você pegar o mapa mundi, que é aquele globo redondo, e você rodar e apontar para o meio do mapa, você vai dar com o dedo na nação de Israel. A nação é pequena, como o estado de São Paulo, cercada por todos os territórios inimigos, mas foi a nação em que Deus deu a Abraão por herança. E eles tiveram 2 grandes cativeiros. O texto que eu estou lendo, o salmista está citando um dos cativeiros. O primeiro cativeiro desta nação foi o cativeiro egípcio, que foi o mais prolongado, e eles passaram 430 anos cativo na terra egípcia, e cujas suas terras e as promessas que Deus tinha dado a Abraão estavam ocupadas pelos adversários. Então eles ficaram 430 anos no Egito. Depois que eles saíram do Egito através de Moisés e cruzaram o Mar Vermelho, eles entraram na terra da promessa, passaram 40 anos no deserto e entraram na terra da promessa. E quando eles entraram na terra da promessa, então a Bíblia diz que Deus lhe deu então o juramento e a sua palavra. E a Bíblia diz que eles, dentro da terra da promessa, eles vão sofrer o segundo cativeiro. E o segundo cativeiro vai ser sofrido por uma tribo, chamada a tribo de Judá. A nação de Israel é repartida como se fosse em 12 estados, o qual eles chamam de tribo, os 12 filhos de Jacó. E a tribo de Judá, que era um estado, de onde veio o Messias, Jesus, da raiz de Jessé, da tribo de Judá, que também veio Davi. Essa tribo, essa nação, esse estado de Israel, vai ser levado cativo. Agora eles são tirados da terra deles e são levados, para a terra da Síria. Eles são transladados. E esse é o cativeiro que foi tirado. Eles foram levados à Babilônia, nesse cativeiro. E esse cativeiro babilônico foi um cativeiro muito cruel. Foi da onde foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi aonde houve a destruição de Jerusalém, e eles foram para o cativeiro. E nesse cativeiro, nesse tempo, o cativeiro foi menor. O cativeiro foi com menos anos. Foram 70 anos, mas foi pior. Foi um cativeiro muito sofrido. Então, quando levaram todo esse povo e tiraram eles da terra deles, então a Bíblia vai dizer que desse cativeiro que a gente lê no Salmo 137, quando eles chegaram no cativeiro, quando eles chegaram em Babilônia e deram numa terra plana, aonde a terra não tinha montanhas, totalmente diferente da terra de Israel, uma terra arenosa, aonde tinha muitos deuses, tudo lá era gigante,
tinha um imperador que dominava sobre tudo. Então eles foram viver na Babilônia. E a Bíblia diz que os mais sábios, como Daniel, foram trabalhar dentro do palácio. Os mais pobres ficaram na terra de Israel. E aqueles que foram transladados para a Babilônia, para o cativeiro, foram trabalhar de empregados e viver as suas vidas. Só que eles perderam toda a liberdade. Então o Salmo 137 é o salmo escrito por eles na Babilônia. Então quando a gente lê o Salmo 137, ele vai colocar no telão, diz assim: quando nós estamos junto ao rio da Babilônia, nós assentamos e choramos, e nós lembramos de Jerusalém, de Sião. Ele está dizendo. Por que eles estão lembrando? Porque agora nos salgueiros, coloca a imagem aqui, a Bíblia. No salgueiro a gente pendurou as nossas harpas. No salgueiro a gente pendurou as nossas harpas. Salgueiro eram as árvores que estavam na margem do rio da Babilônia, que cruzava dentro da cidade. E quando a gente cruzou, pendurou os nossos instrumentos de adoração, então os da Babilônia vinha e dizia para nós: canta-nos um cântico de Sião. E para que nós nos alegrássemos, dizendo: canta um cântico de Sião para nós. E aí eles diziam: mas como nós entoaremos um cântico do Senhor na Babilônia, em terra estranha? Se eu esquecer de ti, Jerusalém, esqueça a minha destra da tua destreza. Apegue a minha língua ao paladar, e não se lembre de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém. Arrastai os seus alicerces. Eles estão lembrando de como é que eles foram trazidos para a Babilônia. Foram 70 anos que eles estiveram lá. O que eu quero deixar no teu coração essa noite é o dever de nós guardarmos a palavra do Senhor. Eu sempre falo à minha casa, e sempre falo aos obreiros que estão ao meu lado, sempre falo ao meu filho: com duas coisas nunca se brinque: com a fé do povo e com a palavra de Deus. Nunca brinque com isso. Nunca faça brincadeira com isso. Nunca. Porque duas coisas que não vai falhar. É duas coisas que ela correrá atrás de você. É duas coisas que no tempo vai acontecer. Então, a palavra do Senhor, não brinque. Nunca brinque com a palavra do Senhor. Nunca faça. Às vezes eu olho e vejo homens brincando com a palavra. Tem pessoas brincando, podem brincar com tudo, mas não brinquem com a palavra. Tem gente que gosta de contar a história, anedota, piada. Tem crentes que gostam de contar piada de língua estranha, de profecia, fazem brincadeiras. Tem gente que brinca, faz anedota com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja, com o pastor. É só reunir um tempinho e as pessoas começam a brincar com coisas que não devem brincar. Tem pessoas que começam a fazer gracejo com essas coisas, com culto. Pessoas que gostam de pegar pedaços de cultos e colocar em redes sociais para poder dar curtida, e outros ficam rindo. Então, se tem uma coisa que você não deve brincar, é com a palavra. Não brinque com a palavra. Eu vejo homens: não brinque com Deus, não brinque com aquilo que é santo. Não brinque. As pessoas podem brincar com tudo, que aquilo vai acabar. Mas se você envolver Deus, se você envolver a sua palavra, Jesus diz assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Pode passar todas as coisas, mas a minha palavra não vai passar. Então esta palavra, você deve velar, é a cópia da palavra, é Deus falando conosco. Não brinque com a palavra. O que Deus te disse, o que Deus fala, o que Deus trata conosco, guarde, porque é a palavra de Deus. Ela não vai cair por terra, ela não vai voltar vazia, ela não vai voltar sem cumprir o propósito pela qual foi designada.
A palavra diz que o livro do Apocalipse, João escreveu no capítulo 3 à igreja de Filadélfia, dizendo: porque guardaste a minha palavra, eu vos guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Será guardado os que guardarem a sua palavra. Então a palavra do Senhor deve ser guardada. Tem gente brincando, tem pessoas que deveriam ter deixado do lado. Você vê às vezes programa de televisão, tem artistas, tem pessoas humoristas que poderiam brincar com muita coisa, mas resolveram imitar pastor, resolveram em palcos imitarem pastores falando em língua, expulsando o demônio. Eles poderiam fazer o povo rir de outra forma, mas envolveram com a palavra. Tem gente que tomaram da palavra para poder brincar com ela. Não brinque com Deus, não brinque com a sua palavra, não afronte aquilo que você não pode, não tem controle. No século passado, no ano de 1912 aproximadamente, quando inauguraram o grande Titanic, o maior navio da época, o construtor deveria ter quebrado a champanhe no casco do navio, deveria ter soltado fogos, deveriam ter gritado, deveria ter feito o que ele achasse que deveria, só não deveria ter colocado Deus na inauguração. Nem Deus naufraga esse navio, e ele só fez uma viagem e não terminou, e Deus colocou o dedo na lateral daquele ferro e abriu o casco daquele navio, que até hoje está lá como o maior naufrágio da história. Brinque com tudo, não brinque com Deus, não brinque com a sua palavra, não brinque com a sua igreja, não brinque com o teu espírito, não brinque com o seu filho, não brinque com a Bíblia, não brinque com a adoração, não brinque com o crente, não brinque com a igreja, porque vai passar o céu e vai passar a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer de pé. As pessoas brincam. Há uma lista de pessoas famosas que brincaram. Teve alguém que fumou maconha no altar, no púlpito, e ainda ofereceu para Deus. E você viu que foi a última música que cantou. Morreu grudado com o osso tomado na pele. Não brinque. Uma jovem saiu num dia de descanso para ir para a praia com os amigos. E a mãe, desesperada, preocupada, diz assim: que Jesus vai com vocês no carro, mas o carro estava em 6. E ela diz assim: só se ele for no porta-mala. Na descida de Santos, elas bateram o carro. Os 6 componentes do carro morreu, e a caixa de ovo que estava no porta-mala não quebrou um ovo. Não brinque com Deus, não brinque com a sua palavra, não zombe. Se você não acredita, não zombe, mas se Deus falou, está falado. Os homens falam, vamos ouvir o que é que Deus vai falar. Os médicos falam, mas vamos ouvir o que é que Deus vai falar. Os advogados falam, mas vamos ouvir o que é que Deus vai falar. Os políticos falam, mas vamos ouvir o que é que Deus vai falar. Porque quando Deus fala, o mundo cala, as trevas se escurecem, ilumina, a escuridão toma como dia. Porque quando Deus fala, há poder e autoridade sobre a sua palavra. Ela não vai voltar vazia, a sua palavra. E às vezes Deus fala na boca de uma criança, e quando a gente conhece Deus, a gente arrepia inteirinho, a gente sabe se Deus está falando. Às vezes eu estou com os irmãos e a pessoa começa a falar, e eu digo assim: Deus está falando. Escuta, porque Deus está falando. Às vezes a irmã está falando, irmão, ela não tem um dente na boca, e ela começa a falar, você fala assim, ó, Deus está falando. Aí você olha para a irmã e fala assim: Deus está falando. Aí você curva a cabeça, porque Deus está falando. Por que eu estou contando essa história para você da palavra? Porque o nosso sofrimento é porque a gente não guarda a palavra. Tem gente na cama que não consegue mexer nem o olho, simplesmente porque brincou com a palavra, fez graça com a palavra.
Ele está inerte. E Deus continua sentado no trono. O Todo-Poderoso continua governando todas as coisas. Nenhuma folha da árvore cai sem que Ele permita. Sua palavra permanece de pé. Estou contando isso para você, para que você entenda que tem gente que não guarda a sua palavra, ignora a sua palavra, vira as costas para a sua palavra. Tem gente que não está importando com o que é que Deus vai falar. Tem gente que assiste o culto até a hora da palavra. Na hora da palavra ele vai embora. Ele não quer saber o que Deus quer falar. Tem uma coisa que a gente não brinque com isso, com a sua palavra. O importante é o que Deus falou, é o que você deve guardar. Eu vou ler aqui um texto para você ver, olha só, ver como que é interessante. Eu estava estudando, vendo um mestre judeu falar, e ele estava falando sobre a bondade de Deus. E aí nessa palestra que ele estava falando, um doutor se levantou e diz assim: se Deus é tão bom, por que ele não guardou Israel do cativeiro de Hitler? Por que deixou que as crianças foram consumidas pelas câmaras de gás? Esse amor desse Deus que o Senhor prega, por que Deus deixou que Israel passasse fome de tal forma que a sua pele ficasse negra e grudasse nos seus ossos? Aonde está o amor de Deus e as suas promessas que fez a Abraão, se esse Deus é fiel? E aquele rabino silenciou um plenário e ele diz assim: meu senhor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se eu lhe provar esse amor de Deus, o senhor tornará judeu como nós? Colocará o quipar sobre a sua cabeça e virá, e nós colocaremos as suas vestes e nós dançaremos aqui na frente a dança de Israel? E o homem levantou a mão no final do salão e disse: se provar, ele diz assim, então eu vou lhe provar. Aí ele diz assim: vamos abrir a lei no livro de Deuteronômio, capítulo de número 15. E ele diz assim, capítulo 28 e o verso 15: eu vou falar para o senhor que Deus falou sobre Hitler e sobre o holocausto. E então ele começou dizendo: quando Deus colocou o seu povo na terra de Canaã e o introduziu na terra da promessa, o Senhor disse: essa vai ser a lei e a minha palavra para convosco. Deuteronômio capítulo 28 verso 15. Vê se isso aqui não é o holocausto. E será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, o teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje eu te ordeno, sobre ti virão estas coisas, maldições te alcançarão. Quem é que está falando? Deus. Se vocês não guardarem a minha palavra, que eu tenho falado para vocês, e vocês brincarem com a minha palavra, e vocês zombarem de mim, entendeu? Deus está falando, eu vou continuar lendo. Deus está falando: se vocês continuarem brincando com a minha palavra, essas coisas virão sobre vós. Então Deus está dizendo: cuida de guardar a palavra, cuida de velar pela palavra. O livro de 2 Crônicas, eu quero ler ver se eu consigo ler um verso com vocês. O livro de 2 Crônicas, ele vai dizer de uma maneira tão tremenda, que eles brincaram, que eles zombaram, que eles não deram valor à palavra, eles não acreditaram no que Deus tinha falado, eles brincaram com a palavra. 36 e o verso 16, olha só, por que Deus falou isso? Coloque lá: porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram a sua palavra, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu, tanto contra o seu povo, que nenhum remédio mais houve. Por que é que Israel vai sofrer? Porque zombaram do que Deus falou, porque desprezaram a sua palavra, ignoraram os seus profetas, acharam que Deus ia descer ao vivo para falar com eles. Eles não aceitaram a voz daqueles que Deus tinha enviado. Então Deus vai relatar
onde nós estamos lendo, em Deuteronômio capítulo 28, verso 16. Deus diz: porque vocês não guardaram a minha palavra, porque vocês desprezaram, porque vocês ignoraram os meus profetas, porque vocês não deram valor àquilo que eu preguei, maldito será a tua cidade, maldito será no campo. Ele diz: maldito é o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. É Deus que está falando. Maldito será o entrares, maldito será o saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação, a perdição, tudo que puser a tua mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereça, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. E o Senhor te fará pegar pestilência, até te consuma sobre a terra, a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, com quentura, com cardor, com secura, com destruição, com semeteira, com ferrugem, com perseguição, até que te pereça. O teu céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo será de ferro. E o Senhor está dizendo: a chuva na terra te dará o pó, a poeira, o céu descerá sobre ti até que pereça. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, por 7 caminhos fugirá deles. Tu serás espalhado por todo o reino da terra, e o teu cadáver será comida de todas as aves do céu, os animais da terra, ninguém te espantará. O Senhor te ferirá com úlcera do Egito, com hemorroida, com sarna, com coceira, que não vão te curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com pasma, com do coração, e apalpará o meio-dia como cego, apalpará a escuridão, prosperará a escuridade. O teu caminho, porém, a semente será oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. O que aconteceu isso? Quem salvou os judeus do holocausto? Aonde tinha um judeu espalhado, houve perseguição. Por causa de quê? Eles não guardaram a sua palavra. E se você ler todo o texto, você vai encontrar a fotografia de Hitler. É isso que aconteceu. Deus escreveu o que ia acontecer se eles ignorassem a palavra. Quando você olha o Salmo, o Salmo, esse Deuteronômio, o capítulo 28, verso 1, para mim orar com você, coloca lá, 28, 1 de Deuteronômio. Se porém vocês ouvirem a minha palavra, se vocês derem ouvido, e vocês guardar o meu mandamento, que eu te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Ele está dizendo, o verso 2, ele vai dizer assim: se estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Isso que ele está dizendo: se você morar na cidade, você vai ser abençoado. Se você mudar para o campo, o campo vai florescer e você vai ser abençoado. Porque o problema não está nem na cidade, está nem no campo. É você que está abençoado. Bendito o fruto do teu ventre. As crianças vai ser saudável, perfeita. O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o teu rebanho, as tuas ovelhas. Ele está dizendo: bendito será o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito será o entrares, bendito será o saíres. Bendito o Senhor te entregará os teus inimigos, levantará contra ti, ferirá diante de ti, por um caminho sairão contra ti, por 7 eles vão fugir de ti. O Senhor vai dizer: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, o teu celeiro e tudo que puser a tua mão, abençoado na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Essa é a palavra. O Senhor confirmará para si um povo santo e te jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. O que falta em nós? Guardarmos a sua palavra, ouvirmos e guardarmos a sua palavra. As bênçãos nos perseguirá. É só guardar, não tem segredo nenhum. É só guardar a sua palavra, só. Não é dar 3 pulos, não é fazer campanha de 7 voltas. Não é só guardar a sua palavra, só.
Só. Por que Israel foi para o cativeiro? Israel foi para o cativeiro, presta atenção, que eu vou encerrar aqui. Porque o cativeiro durou 70 anos. Você sabe o que Deus falou para eles? Quando entrardes na terra que eu vos dou por herança, 7 dias trabalhará, 6 dias trabalhará, e no 7º descansará. E quando entrardes na terra que eu te dou, 7 anos vocês vão plantar, e no 7º ano, no 8º ano, a terra não poderá ser arada e nem plantada. Vocês vão ter que comer o que nascer sozinho. A terra vai descansar. Sabe o que eles fizeram? Entraram na terra, fizeram isso por um tempo, e depois a ganância tomou conta, e eles começaram a trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Mas e o Senhor? Não, o Senhor não está com nada com isso não, irmão. O Senhor não tá... Aí foram. Aí quando era para descansar, 1 ano, pastor Lércio, que imagina que eles iam deixar a terra parada 1 ano sem produzir, e o prejuízo que não ia ter? Plantar. Aí Deus diz assim: soma quantos anos eram para descansar e eles trabalharam. Soma quantos anos era para descansar a terra e eles trabalharam. Sabe quantos anos? 70 anos. Aí Deus disse: então tiram eles da terra e deixa a terra 70 anos sem ninguém plantar. Por que eles foram para o cativeiro 70 anos? Porque eles trabalharam 70 anos que era para descansar. Deus falou: a terra vai descansar de cada 7, 1. O homem vai descansar de cada 7, 1 na terra da promessa. Porque eu vou abençoar, e quando vocês plantarem de novo, eu vou fazer com que a terra que não produziu no 7º ano, produza em dobro no 8º. Eles quiseram? Eles acreditaram? Não. Inteligentes, sábios igual nós, irmão. Mas nós também somos muito inteligentes. Nós também achamos que nós podemos. E a hora que juntou 70 anos, Deus disse: a Babilônia vai entrar, e nós vamos tirar eles da terra, e eles vão ficar 70 anos na Babilônia, e a terra vai ficar 70 anos descansando, porque vai passar o céu e a terra, mas a palavra que eu falei vai cumprir. Olha para esse irmão, diga: não importa o que você acha, nem o que você pensa, nem o que você concorda, nem o que você não concorda, o que Deus falou vai cumprir. Então, você olha o texto que eu estou lendo para você, quando eles cantam assim: olha, os que nós, quando saímos do cativeiro, nós estávamos como que sonha. Por quê? Por que eles foram? Desobediência. Por que ficamos desempregados e não arrumamos emprego? Desobediência. Por que corremos, oramos? Desobediência. Porque se a Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de nós, e por que nós estamos correndo atrás dela? Por que procuramos casa e não encontramos casa para morar? Se era para nós ter casa, não era? O que aconteceu com a gente? Por que se não é para nós receber 10, nós recebemos só 2? 8 a gente perdeu pelo caminho, alguém não pagou, o outro faliu, o outro desviou, o outro largou, alguém roubou, o outro tomou. Por quê? Se Deus está falando que estas bênçãos te seguirão, se Deus está falando que nós vamos comer o melhor da terra,
Por que nós abrimos a geladeira e só tem ovo e ainda dá glória a Deus quando tem? Deus não está perguntando quem a gente é. Deus está perguntando se você guarda a minha palavra. Se você guarda a minha palavra, e se você vela pela minha palavra, eu te farei prosperar. Pode ter a maior crise, meu irmão, pode ter a maior dificuldade da vida. Se você estiver firmado na palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra. Mas por quê? Por que desesperamos, Laércio? Por que estamos pendurados com os nossos cartões? Por que os boletos estão correndo tudo atrás de nós, desesperados? E a gente não come bem? Por que a gente vai no mercado e olha o açougue e o que a gente queria era comer? A gente fica pegando a carne mais barata e perguntando quanto custa. Se era para comer o melhor da terra? O que está falando com a gente? Ou o problema está na palavra, ou o problema está em nós. Em algum lugar está errado, gente. Mas não existe a promessa? Coloca o verso 8, Deuteronômio 28. E o verso 8, eu vou dar ordem para essas bênçãos. Ó, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo no celeiro. Tudo que você puser a mão vai ser abençoado. Que a terra que dá o Senhor, o teu Deus, ele está dizendo. O verso 9, ele diz assim: que puser a mão, o Senhor confirmará para si um povo santo, como tem jurado, quando guardar os teus mandamentos. O teu Deus andará nos teus caminhos. Pensa bem, Deus ia andar no caminho deles. Deus ia andar no caminho deles. Mas eles estavam junto ao rio da Babilônia, chorando, sonhando com Jerusalém, sonhando com a igreja, e o povo dizendo: canta um hino para nós, alegrar o nosso coração. E ele dizia: como poderemos cantar se nós estamos angustiados? Caso que a gente não guardou a sua. Então, se você pegar esse texto, Deuteronômio 28 e o verso 15, a minha Bíblia eu escrevi em cima assim, ó, holocausto. Aí você entrar na internet e colocar lá o holocausto judaico, você vai ver as câmaras de gás, as crianças, os homens magros, morrendo de fome, cheio de ferida, de peste, eles sendo perseguidos como animal, sendo jogado nas ruas como qualquer pedaço de carne. E a gente fala: por que isso? Porque Deus falou: se não guardares, se ignorares, se zombares. Entende? Eu termino dizendo uma coisa a vocês, ao Salmo 126, quando eles estão 70 anos no cativeiro por causa da palavra. Deus diz: a terra vai descansar 70 anos, porque vocês deveriam no 490 anos que vocês ficaram na terra. Olha como Deus é paciente. Tem paciência, irmão? Quanta gente não morreu em 490 anos? Ah, veio o pai, não fez. Ah, veio o filho, não fez. Ah, veio o neto, não fez. Veio o bisneto, continuou do mesmo jeito que o pai estava fazendo. E foi 490 anos, até que Deus mandou um anjo e disse: conta, quantos anos são? 490. O que eu falei? A terra tinha que descansar. E agora? A terra não descansou. Não descansou? Vai descansar, porque a minha palavra não pode voltar vazia. E como é que descansa, Senhor? Tira eles da terra, porque se eles ficarem na terra, eles vão continuar plantando. Tira eles de lá. Aí Nabucodonosor entrou, porque Deus levantou os profetas e diz assim: meu Senhor, vocês não querem descansar na terra? Deus está falando para descansar a terra, eles não querem. Então entrou Nabucodonosor com as botinas cheias de sangue, aquelas lanças, aquelas espadas todas cheias de sangue, as mãos todas cheias de sangue humano, os vestidos todos rasgados de sangue, aqueles homens fedendo suor. Eles entraram para dentro e foram arrebentando. Meu Deus, mas o Senhor permitiu fazer isso?
por causa da sua palavra. A sua palavra. E eu encerro dizendo: você vai ver o sofrimento na grande tribulação, quando a igreja for tirada, porque a sua palavra vai cumprir. E outra vez eu farei diferença entre o justo e o ímpio. Os homens estão brincando, nós que somos crentes brincamos, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Eu fui pastorear uma igreja e os irmãos são todos estavam meio assim, porque eu era muito novo. Eu tinha 28 anos. E quando eu cheguei lá eu tinha 30. Uma igreja grande, uma igreja boa, de uma história. A igreja não quis me receber por causa da idade. Eu tinha 28, a minha esposa, eu tinha 28, a minha esposa 22. A igreja não recebeu. Foi uma luta muito grande até que as coisas viessem a acontecer. Mas o que me animou, meu Mário, é que um dia na ceia, o pastor Jesus estava celebrando a ceia e um irmão levantou, um senhor de uns 60 e poucos anos. Ele tomou o microfone, ele ia trazer uma palavra, e ele diz assim: no ano de 1978 nós estávamos cultuando para abrir esta congregação debaixo daquele pé de jambuzeiro, e nós fizemos um rancho, e Deus levantou um profeta e disse: dias virão em que eis que farei neste lugar uma grande obra, e eu trarei um menino para que essa obra seja realizada. Aí isso era 1978, e o dia da Santa Ceia era 2003. E o irmão, que era um mineiro, olhou para trás e disse: meus irmãos, e eu quero vos dizer que os meus olhos estão abertos para ver a profecia cumprir, porque o menino Deus já trouxe. A sua palavra não voltará atrás. Se Deus diz que vai te abençoar, pode lançar em maldição, pode te criticar, a palavra dele não voltará atrás. Se Deus disse que ia te curar, levantou pela voz de um profeta e ele está mentindo, a culpa é do profeta, a sua é de acreditar que Deus é poderoso para fazer um milagre. Então você tem que acreditar, é o seu dever. E eu termino dizendo que alguém disse para mim que se Deus disser que ele vai abrir a parede, a sua obrigação é correr contra ela e tacar a cabeça, e a de Deus é de cumprir a sua palavra e abrir a parede. Mas não cobre Deus se você não tiver coragem de correr para ela. Sua Então todo esse povo está sofrendo. E eu termino. Sabe o que eles estão dizendo assim, ó? Coloca o Salmo 126. E a nossa, quando Deus nos libertou do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, porque eles foram trabalhar escravos. Eles foram trabalhar para Babilônia escravo. Babilônia era um reino intransponível. Não tinha como livrar da mão. Não tinha arma para livrar eles de lá. Não tinha império que tirava eles de lá. Mas Deus pegou a sua palavra que tinha dito a Zacarias, a Jeremias:
E Daniel pegou a palavra e foi até o rei Ciro e disse: Ciro, Deus falou 100 anos antes de você nascer, 100 anos antes de você nascer, Deus falou, e eu vou levantar o meu servo Ciro, e ele vai libertar o meu povo que está cativo na Babilônia, para que volte para reconstruir Jerusalém. 100 anos antes. E Deus disse: não é Ciro, ele disse: só 100 anos Deus te chamou pelo nome. Sabe o que Ciro fez? Se decreta-se que a partir de hoje não há um Deus como o Deus de Daniel, que conhece as pessoas e as chama pelo nome. Decreta que toda a nação de Israel está livre do cativeiro e cada um volte para a sua terra. Esse é o decreto de Ciro, por causa da palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Quando eles acordaram de manhã, saiu um cavalo correndo na cidade, e gritando assim, ó: segundo o decreto de Ciro, todo judeu está livre para voltar à sua terra. Segundo o decreto de Ciro, pegue-se o sacerdote, as suas taças e os utensílios do santuário e volte para Jerusalém. Segundo o decreto de Ciro, todo judeu está livre. Eles acordaram para ir trabalhar de escravo e agora eles estavam livres. E eles disseram: quando nós estávamos no cativeiro e nós voltávamos, parecia que a gente estava sonhando, sem advogado, sem juiz, sem ninguém para nos tirar. Mas Deus cumpriu a sua bendita palavra, não vai falhar. Fica de pé para me orar com você. A palavra, olha para esse irmão, diga: a nossa dificuldade é porque a gente não guarda a sua palavra. Segure a mão desse seu irmão para orar para ele. Ele diga: tudo que você precisa, você já tem, que é a palavra. Então guarde a palavra, use a palavra, medite na palavra, faça funcionar a palavra. Não adianta você achar: não é do meu jeito, vai continuar sofrendo. Mas eu não concordo, vai continuar sofrendo. Deus não vai se preocupar se você concorda ou se não concorda, porque Deus não precisa da sua confirmação. Deus falou, está falado. E Deus não tem ouvidoria de reclamação. Gostou, não gostou? Vai ficar sem gostar. Se você ouvir a palavra, você vai prosperar, você vai ser abençoado e você vai ser, irmão, frutífero. Olha para cá. A gente tem uma colônia de judeus no Brasil. Você já viu algum pobre? Já viu? Algum deles pedindo alguma coisa no sinaleiro? Em Águas de Lindóia tem um grande empreendimento judeu lá. O cidadão de lá manda dízimo para Jerusalém até hoje, por causa da sua próspero, rico. E nós queremos fazer do nosso jeito. Vai olhando a internet que você vai ver onde você vai parar. Vai seguindo os artistas que você vai ver onde vai dar. Vai ouvindo o conselho dos outros que sabem muito e você vai ver o que vai dar à sua família. Segure na palavra. Guarde a palavra. Tudo pode, mas a palavra. Ore por esse irmão, bendito e eterno. É no nome de Jesus esta noite que eu libero a palavra de construção, a palavra de edificação, a palavra de restauração, a palavra de saúde,
A palavra, Senhor meu Pai, de instituição de família, a palavra de libertação, a palavra de cura interior, a palavra de prosperidade financeira, a palavra de alegria, de paz, porque o Senhor disse: se nós guardarmos a tua palavra, comeremos o melhor da terra. Se ouvirmos a tua voz, nós seremos abençoados e prósperos. Então abençoa este povo, abençoa esta congregação, abençoa esta igreja, abençoa os teus filhos que estão ouvindo a tua palavra, e aqueles que me ouvem pela internet, sejam eles abençoados